Primeira carta de Paulo, à igreja que está em Tessalônica, o capítulo é o de número 5, o versículo é o de número 12. Por favor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Deus é misericordioso. Acha 1º e 2 Timóteo, volta ao contrário, você vai achar a carta de Tessalônica, fica mais fácil. Amém? Na minha tradução diz, façam conforme ao ensinamento na casa. Se é em pé, se é sentado, é sentado. É em pé ou é sentado? Sigam a orientação saudável do vosso pastor para a leitura. Fique sob teus pés. Na minha tradução diz desta forma, por gentileza. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e também aqueles que vos admoestam, e que os tenhais com amor e a máxima consideração por causa do trabalho que eles vêm realizando. Vivei, pois, em paz, plena paz, uns com os outros. Exorto-vos também, irmãos, que venham a admoestar os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua o outro mal por mal, mas pelo contrário, sigam sempre a retribuição pelo bem, para que vós estejais bem com todos. Verso 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós. Não apaguem o fogo do Espírito do meio de vós. Não desprezem as profecias. Julgai todas as coisas, retenham, pois, o que é bom. Abstenhai-vos, pois, de toda a forma do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus o Cristo. Fiel é aquele que vos chama, também é fiel, pois o fará. Eu gostei do teu aleluia. Quantos podem glorificar a Deus pela palavra? Tome seu assento, por gentileza. Vocês vão me ajudar? Te dou um presente no final. Fica ligado comigo, tá bom? Queridos, agora são 21h05. Eu quero terminar no prazo que me foi dado com forma concíclica. Permita-me fazer um combinado pentecostal entre nós, conforme eu for pregando a palavra. Se você entender o que eu estou pregando, só se você entender, você me ajuda a pregar. De que forma, Cleison? Libera um glória a Deus, descusa um braço, libera um sorriso, desfaz a cara feia, solta um aleluia. Se de repente o Espírito Santo te tocar, fale em línguas espirituais para que você possa ser edificado por elas. Cleison, se eu não entender, não sorri. Não dê glória, fecha a cara, cruza o braço, levanta a sobrancelha, olha sério para mim, eu vou te ver, vou repetir, mas não saia com dúvida da palavra que Deus tem para a tua alma essa noite. Pois bem, empreste-me um bocado da sua atenção, por gentileza. Sem dúvida nenhuma, Paulo é a maior referência no que tange a expressão do Evangelho de Jesus que chegou a nós. Paulo é aquele que vai transliterar, trazer a compreensão textual daquilo que nós conhecemos hoje dentro das nossas doutrinas bíblicas. Paulo é o sistematizador, é o homem responsável, chamado por Deus, para trazer a nós, de fato, a essência do que Cristo e a sua palavra e o seu evangelho têm como significado a nós. Este Paulo não é um Paulo qualquer. Este Paulo é um Paulo retomado, é um Paulo que tem uma capacidade extraordinária, Madsen. Nesses 41 anos que vocês estão fazendo hoje, e de forma parabeniza, nós compreendemos de que Paulo não era um homem qualquer.
Paulo era um homem que tinha sua formação, não era uma formação qualquer. Paulo é poliglota. Paulo fala alguns idiomas, não só o grego, o aramaico e o hebraico, mas Paulo também transitera algumas expressões de sua época. Paulo tem a formação que não é uma formação qualquer. Paulo foi criado desde menino, imerso, submerso, imergido à cultura judaica. Paulo vai ter a capacidade não de frequentar de forma catequista um culto apenas por semana. Paulo vai vivenciar a capacidade pós o bar mitzvah, a imersão dos 13 anos daquele que é reconhecido como homem por recitar a Torá. Paulo vai ser recebido para aprender acerca da palavra. Não é qualquer palavra, é a doutrina acerca da lei. Paulo vai ser imergido através de grandes ensinadores de sua época, entre eles Gamaliel. É este Paulo que respira a lei. É este Paulo que tramita a lei. É este Paulo que aceptua a lei de tal forma que ela passa a ser a base da sua vida. Paulo não caminha sem a lei. Paulo não se levanta sem a lei. Paulo não come sem consultar a lei. Paulo não respira se não consultar a lei. Paulo não sauda com ósculo se não consultar a lei, porque Paulo foi criado baseado na lei de Moisés. É este Paulo, é este homem que não vai aceitar que ninguém descumpra a lei pela qual ele foi imergido. Paulo é um homem tão preocupado, tão cuidadoso, tão sistêmico com aquilo que ele aprendeu, que Paulo não gosta de conversas paralelas. Paulo não aceita que zombem acerca da lei que lhe foi dada por imputação. Paulo é um homem que segue a risca, e ai daquele fora do farisaísmo que ir contra aquilo que Paulo recebeu. É este mesmo Paulo que um certo dia vai ouvir falar acerca de um tal de Jesus, da origem de Nazaré, filho do carpinteiro José, filho da Maria, que nasceu num lugarejo, um povoado pequeno, que trabalha com madeira podre de final de rio. E esse tal de Jesus, o Nazareno, que está pregando um evangelho, não é uma lei conforme a lei que ele aprendeu. Este homem Jesus não frequentou a faculdade, não tem nele Reushemai e Hilel, nunca ouviu falar de Gamaliel, mas todas as vezes que este homem se posiciona a falar acerca da verdade, multidões estão seguindo. Eu preciso que você entenda de que esse homem chamado Jesus, que não tem formação, que não é fariseu, que não é um grande doutor da lei, vai levar sobre ele diariamente 15 mil pessoas a segui-lo por meio de cidades e deserto. Esse homem não tem inovação. Esse tal Jesus não tem uma linguagem corriqueira, nem tampouco rebuscada, trazida de outras linguagens. Ele não fala outros idiomas, ele prega na linguagem de seu povo, mas todas as vezes que ele prega, as suas mensagens são imbuídas com uma presença que Paulo não tem. Hilel não tinha, Shemai não possuía, mas todas as vezes que ele dizia: assentai-vos, eu quero vos falar acerca do reino dos céus. É esse Jesus, o Nazareno, que está conturbando a sua região. Homens e mulheres estão seguindo ele, e Paulo, como um bom fariseu, semaio de farisaísmo, vai dizer: ninguém vai matar aquilo que eu aprendi desde pequeno. Eu irei acabar com esse tal de Jesus, o Nazareno. O que Paulo não sabia é que ele já tinha uma programação definida, escrita na eternidade. Não deu tempo de Paulo chegar a ele. Ele se entregou pela nossa vida para nos trazer vida com abundância. Eu preciso dizer antes de continuar, nós não estamos aqui por um princípio filosófico. Quem nos rege não são simplesmente a lealidade de uma constituição de igreja. Pastor Reginaldo, eu sei que o senhor ensina diariamente essa igreja. Nós não estamos aqui por causa de homens, nós
respeitamos a autoridade posta por Deus e não abrimos mão de honra, mas nós estamos aqui porque um dia aquele que ninguém reconhecia morreu por tua vida. Eu preciso dizer esta noite nessa casa: homens nasceram, homens morreram, nações surgiram, nações nem existem mais, governos existiram de direita, de esquerda, de centro, e não existem mais. Ele nasceu, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Ele está vivo. O que Paulo não sabia, pastor, é que nós não seguimos a um Deus morto. Então Paulo começa a perseguir os... Eu estou chegando no texto. Paulo começa a perseguir os crentes. Só que Paulo não sabia que a gente é diferenciado. Eu gosto disso, e permita abrir um texto dentro do pretexto, para você não dar pretextos fora do texto do contexto. Eu gosto desse texto. Por quê, pregador? Porque a gente não desiste de qualquer forma. Tem gente achando por aí que só por causa de uma calúnia, de um levante, de uma proposta, de uma mesa, de um chiqueiro, a gente vai cair. Não, 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 não. Eles se enganaram. Ainda que nos coloquem à morte, nos tranquem em prisões, nós não negaremos uma verdade: Ele é. É sobre essa égide que os cristãos da época estão seguindo a sua fé, seja em cadeias, seja em cavernas, seja no meio do caminho, com Paulo atrás ou Paulo à frente, eles perseveram dizendo: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. É por isso que Paulo, ainda jovem, vendo Estevão sendo morto, não compreendeu como pode alguém a ponto de ser apedrejado, o rosto brilhar como de um anjo e a alma estar limpa como de uma criança. É que Paulo não sabia que uma vez que você se encontre com ele, você nunca mais será o mesmo. Eu preciso vociferar a igreja de Paranaguá essa noite: nós não nos tornaremos algozes, nós não nos tornaremos gladiadores. Nós somos filho do Todo-Poderoso, nós somos filho da misericórdia. É este Paulo que, tentando cessar a igreja, um belo dia, a caminho de Damasco, oh glória, perseguindo homens, vai encontrar Deus. E eu vou dizer de volta, hashtag ficadinho, que eu gosto dessa parte. Ninguém entendeu ainda, queridona. Quem persegue você, não persegue você. Não, não, não. Amado sem. Não. Não. Oh, não, 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 Denilson. Quem persegue a gente, persegue o próprio Cristo em existência. Eu vou dizer para você entender. Acalma o teu coração. Respira fundo essa noite, porque é uma palavra liberada de Deus a teu respeito nessa casa. Não vai morrer, não vai parar, não vai cair, não vai sucumbir. Há um Deus no céu dizendo: eu estou contigo. Eu sou teu Deus, eu estou contigo. É por isso que esse Paulo vai ouvir a voz que vai dizer: Paulo, está me perseguindo por quê? Lecali la salve heli oraça. Curia baronenôncia. Paulo, tu está me perseguindo, mas Senhor, quem és tu? Eu? Haroer etuo barehi naon yahen arone Adonai. Paulo, eu sou o próprio Deus, o Filho do Deus Altíssimo, e Yeshua, aquele, eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele. O que me consterna, estou no texto agora, e é aqui que eu quero chegar, para chegar ao texto, é que Paulo, quando tem encontro com Cristo, Deus não o eleva, Deus não o coloca em status, Deus o cega. Logo entendo que no evangelho do discipulado,
Logo entendo que no evangelho do discipulado, conhecer a Cristo é estar cegado para o mundo. Porque eu preciso conjecturar, se você continua vendo um mundo com mais apetece do que vê o Cristo, tu nunca encontrou Ele de fato. Quem encontra-se com o próprio Cristo é cegado para o mundo, é colocado não para grandes eventos, ele é levado para uma casa de alguém que nem sabe quem é, dentro de um quarto para orar e buscar a presença dele. Senão, eu preciso dizer esta noite nessa casa, todas as vezes que o próprio Deus executar para nós um processo de encontro, não vai ser em grandes congressos, não vai ser em grandes momentos, vai ser na palavra que ele liberou a todos. Entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto eu vou te revelar coisas extraordinárias. É Deus dizendo para Paulo através de Jesus: eu quero te encontrar, Paulo, mas eu não quero te encontrar no meio da multidão, não. Eu quero conversar contigo tete a tete, olho no olho. Eu quero falar contigo, eu quero orar. E o que Paulo recebe, Oramahawa, o que Paulo recebe, eu gosto disso, é oração. Não, eu vou dizer de volta. Já disse Paulo, já disse Pedro, não está bem? Chama o presbítero, põe a mão, ora, porque a oração tem efeito. E eu preciso dizer isso, por favor, com todo cuidado, temor de Deus. Tem muita gente que ora, mas ora só quando é visto. Eu estou pregando o evangelho, irmão. Eu tenho certeza que comunga da mesma visão aqui. É só olhar para a igreja, para ver enquanto alguém está orando, para ver o camarada aqui, ó, caçando mosca. Aí depois quer falar mal daquele que, ó, aí vem Deus e fala: Paulo, tu é bom de plateia, tu é bom de multidão, tu é bom de perseguir. Quero ver você ser bom na oração, queridão. Desce. E eu preciso vociferar essa noite. A resposta que vem para Paulo não vem porque Deus enviou apenas, mas vem porque Paulo orou ao Senhor dizendo: Senhor, dá-me direção da tua vontade, mostra-me o teu querer. Eu preciso começar a pregar. Nós não mudaremos a pregação da Assembleia de Deus. Tem gente por aí dizendo: vão ser presos. Em alguns setores do nosso país, no Nordeste, nem dá para falar que ele liberta e retira demônio da vida de crente. Nós não mudaremos a nossa pregação, nem que seja para pegar na cadeia. Ele é. Ora! E calaroha sal e ora! 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 Isso há muito tempo eu não oro. Ora agora, queridão, levanta essa mão, arranca essa máscara, tira essa imperfeição e ora aquele que ora. Ora. É a oração de Paulo. Que chega um senhor crente, me permita conjecturar, obreiro, fiel, obreiro, fiel, crente, e vai dizer: Deus falou comigo. Ô irmão, a geração inconformada que eu procuro, permita-me agora, é essa que está em casa, não foi chamado para pregar, mas quando Deus fala: vai lá naquela rua, vira ela, entra lá e ora. Eu vim pregar para essa geração.
Eu vim pregar para essa geração. Eu disse em alguns locais de Paranaguá já, e quem me conhece sabe que eu vou continuar dizendo, e agora eu quero falar sendo gravado. Há um tempo reservado para essa cidade. Há um expurgo de Deus para toda a ação do diabo nessa cidade. Essa cidade será conhecida como a capital da presença de Deus, da unção de Deus, da revelação de Deus. É este Paulo que recebem em oração. Ao meu ver, teologia sistemática, eu digo isso nas minhas EBOs e EBJs, é Paulo revelando de que a base para a vida cristã é para uma vida salutar. É um homem, é uma mulher que tem a vida embanhada em oração, é cheia do Espírito Santo de Deus. É por isso que esse Paulo não se contentará em viver uma religiosidade. E em sua primeira carta, qual carta? Qual carta? Pastor Reginaldo, aprendi na vida de que tudo que a gente faz pela primeira vez pode se acometer em erro, pelo ápice da emoção, pela falta de capacidade, ou até mesmo pela falta de habilidade. Só que aí eu fui para Paulo na Bíblia, né, irmão? Quem escreve, quem dita é Paulo, mas quem revela não erra. Você está de graça, irmão. Quem está dizendo escreve aí é Paulo, mas quem está ouvindo a voz do Espírito Santo é Paulo dizendo não, quem está me incitando, quem está dizendo, quem está falando, está no teu culto de ontem, está no teu culto de hoje, já está no teu amanhã. Ele não erra. É Paulo dizendo, eu quero vos relatar algumas coisas de alguém que não erra. E a construção de texto que Paulo faz é para uma igreja diferenciada, não é para uma igreja qualquer. Paulo começa a sua carta revelando alguns princípios que eu não quero vos falar, porque já estou no texto. Mas Paulo começa o capítulo 1 falando sobre misericórdia, capítulo 2 falando sobre graça, capítulo 3 falando sobre a presença benevolente de Deus, capítulo 4 falando sobre ações de graça, doutrina, palavra, costume e ação em meio às palavras. Mas é no capítulo de número 5 que Paulo começa a dizer sobre o trato, sobre a comunhão, sobre a vida, sobre a sobre a igreja, sobre nós, sobre crente. E a palavra que Paulo começa não é uma palavra qualquer. Paulo fala, vocês precisam ter cuidado com os exageros, com a religiosidade, com a visibilidade e com a frieza espiritual. Vocês não podem desprezar os fracos, jogar os problemáticos e nem tampouco separar. Não, Jesus vai dizer, tragam para vocês, sejam crentes, trabalhem eles. Eu trabalhei, permita-me vos dizer, é Paulo dizendo, através da inspiração de Jesus, eu também tinha um que não era muito bom, era mais ou menos, arrancador de orelha, era problemático, colérico, fleumático, levava tudo na linguagem, mas eu andei com ele, ensinei ele, orei por ele, convidei para subir monte, e ficou bom de beleza. Não abandonem a comunhão. Escuta, cheguei, e agora eu termino. É Paulo dizendo, se vocês querem viver algo extraordinário, amem uns aos outros. Porque é fácil amar o pastor Reginaldo, ainda que alguns não amem. Não, a verdade tem que ser dita, pastor. Não vem aqui para pregar, não, a verdade. É fácil amar a liderança, ainda que alguns não amem. Porque aqui não há demagogia, irmão. Se tem demagogia aqui, tem que sair para fora. Aqui é lugar de verdade. O fato é que nós deveríamos nos amar. Permita-me agora, Deus me ajude. Mas às vezes a gente nem se gosta, a gente nem se respeita, a gente nem se segue nas redes sociais para não ver a cara um do outro. Senta de um lado da igreja para não ver o outro que está do outro lado. Se tu canta, eu não dou glória. Se eu canto, tu não dá glória. Aí vem Paulo e diz, ei,
mentiroso, mentirosa, mentiroso, mentirosa, mentiroso, mentirosa. Você precisa passar pelo processo da mudança em Cristo Jesus. É sobre essa mudança que a Bíblia fala. É Paulo dizendo, exortando-vos. Está no texto. Está no texto. Segui a paz com todos e o bem para com todos, não retribua mal com mal. Quando Paulo diz isso, olha que interessante, Paulo fez uma base top. Agora, vocês se amam? Vocês se respeitam? Top. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, vírgula, e não apagueis o espírito do vosso meio. A minha mensagem começa aqui e termina aqui. É Paulo, a expressão que Paulo utiliza é uma referência problemática, porque Paulo está tentando dizer assim, dentro do grego pela qual ele escreveu. Eu recebi uma fala no meu ouvido de um amigo, e o amigo falou assim, ô Paulo, e Paulo falou, fala Espírito Santo, viu? Faz um favor para mim. Sim, Espírito Santo, eu te conheço. Fala com aquele povo lá, porque aquele povo não me ouve mais. Eles ouvem mais homens do que eu. Não tem problema, Paulo. Se ouvissem os homens, pelo menos estava tudo certo. Se obedecessem, mas não me ouvem. Preferem ouvir a si mesmo, o seu próprio coração, um engano do seu coração. O que você quer que eu fale para eles? Pede para eles, por favor, não retirarem, não apagarem, não minarem, não executarem a força vital da igreja do século que eles estão vivendo. Paulo fala para a igreja não retirar a minha presença. Cleiton, mas nós somos avivados. Eu sei, é um complexo esse texto. Cleiton, mas a gente, eu vi, top, daqui a pouco de novo, sensacional. Mas o que Paulo está dizendo, pastor, é um evangelho diferenciado. É Paulo dizendo, eu quero ver vocês queimar aqui, mas quero ver você pular também no mercado. Quero ver você falar língua estranha aqui, mas quero ver você falar língua estranha no posto de gasolina quando você vai abastecer. Quero ver você profetizar aqui, mas quero ver você profetizar na tua vizinhança, no teu bairro, no colégio, na faculdade. É Paulo dizendo, eu quero você cheio aqui, mas quero você cheio quando a pornografia bater na tua tela. Quero você aqui, mas quero você também quando aquilo aparecer no teu computador. Quero você aqui, mas quero você quando Satanás te apresentar algo diferente ou melhor. Mostra que você é cheio da minha presença quando ninguém vê. Mostra! Porque Paulo deixou claro. Não, pastor, talvez eu, dentro dos meus anos de estudos, não tem como ser diferente. Alguém já disse enquanto eu estou pregando e Deus falando comigo, mas eu estudei, eu evoluí, eu amadureci. Estou no meu doutorado, irmão, pela segunda vez. Quanto mais estudo, mais percebo que não é conhecimento, é frieza mesmo. Eu não estou falando, pastor Reginaldo, na forma estereótipa. Tem quem tipo eu, tipo Denilson, extravasa, pula, grita, corre, top. Tem aquele que é comedido, não diz uma palavra, chora, quietinho, no canto. O que não dá para ser, é um crente que está dentro da igreja disfarçado. Aí Paulo está olhando para esse crente dizendo, é só ter discernimento do Espírito para olhar para a tua cara, dentro dos teus olhos, e perceber que há um vazio, que há muito tempo não é preenchido pela presença do Espírito. Não. Paulo está vociferando e gritando, dizendo, não apaguem o marco, a força vital da igreja. Eu preciso dizer, essa igreja não chegou até aqui através de homens que falavam muito bem, não foi através de uma musicalidade de escala cromática excelente como temos hoje, não foi por causa de cadeira confortável. Nós começamos em banco de madeira, em garagens. O que trouxe a igreja até aqui e mantém ela e vai levá-la para o céu é a presença poderosa do Espírito.
Nós não podemos retirar da nossa casa, da nossa igreja, a marca da presença do Espírito Santo. Se queremos ser inconformados neste mundo, não é baseado em conhecimento, não é baseado em posição, não é sendo político ou não político. Sabe como é que nós vamos mudar essa igreja? É você sendo crente de caráter, que aonde você for carrega a presença. É assim. Eu prego essa noite e vou gritar o quanto eu puder nessa casa. O Espírito Santo de Deus está procurando homens e mulheres dispostos a viver o extraordinário, a sair da conformidade, a mergulhar na presença. Ele está procurando essa noite. Há um problema no texto. Pastor Reginaldo, Deus já está falando dentro da minha alma e no meu ouvido, dizendo: Cleison, tem resposta chegando nessa casa. Eu não sei se você consegue ver com olhos espirituais, mas há uma batalha acontecendo ao redor dessa casa, meu amigo Tiago. Há barulho de espadas, de grilhões, de cadeias, mas eu já posso ouvir, eu já posso ver a unção descendo, despedaçando o jugo. Escorebacanto Kendaia, Nebacá Sabadoria e Calabaragaia. Calabácia, calabaraçai de caralho. O Espírito Santo está em maravilhas agora. A unção de maravilhas cai nessa casa agora. Corpo físico receba cura, receba a cura na alma, no corpo, na mente. Toda a batalha e quentoplasmácia e poleba, depressão, ansiedade e medo saia em retirada, seja removado, batizado. Calabatora. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na igreja? Qual é o som? 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 E esse é o som. Jesus Cristo batendo a porta, o Espírito Santo batendo a porta do teu casamento, da tua alma, da tua vida, da tua família. Ele está com... E esse é o... Qual é o som de quando ele perebaca na calabachori, me calabará. E esse
Se é o som, é o som, é o som, é o som, é o som da igreja, é o som do glória a Deus, é o som, é o som. Receba, levante a mão, receba renovo, receba virtude, receba de volta dons, receba de volta dentro de você o fruto, volte a sonhar, volte a receber, receba diversidade, receba línguas, receba cura, profecia, sabedoria, receba. Segundos, adora Ele. Enquanto você adora nessa casa, Ele está indo na tua casa. Enquanto você adora nessa casa, vai, fala para Ele, conta para Ele, diz para Ele, confessa para Ele, rasga o coração diante dEle. Levante a mão ao céu e diga glória a Deus. Se assente por alguns minutos, por favor. Segura, deixa eu terminar. É esse Paulo que é cheio do Espírito, falando à igreja de Tessalônica, expressando tal cuidado, vai referenciar a importância de mantermos o fogo aceso. Logo, Paulo não vai se utilizar da fala seca do Espírito Santo como sendo água, porque aquele não é água. Paulo não vai utilizar a fala do Espírito Santo como vento, porque aquele não é vento. Paulo vai dizer: eu quero vos deixar bem claro, eu quero vos deixar bem explícito, que na comunhão fraterna, no princípio doxológico e ritualístico, o meu Espírito entre vós é fogo. É fogo. É fogo. É fogo. Ele é fogo. Como tal, dá-nos a compreensão e o entendimento de que se Ele é fogo, Ele queima. Pastor, queima. A intenção do Espírito em nós não é para a gente aparecer. Quem somos nós? Não, a intenção do Espírito como fogo na nossa vida é para que Ele possa queimar. Só que a física quântica, a análise da física quântica, rapidamente,
Diz que o fogo está na temperatura que ele tem que estar. Quem não está na temperatura do fogo somos nós. Se eu não pegar essa, Deus me ajude. O problema não é o fogo que queima. O problema é a distância que eu estou dele. Que distância você está dele? E permita-me, com muito carinho, cuidado e excelência na minha fala, vestimos uma camiseta não nos faz ter comunhão com ele. A pergunta que o Espírito nos faz é: o quanto você está perto dele? Eu lembro-me rapidamente, eu lembro-me de minha avó, Ivanira Padilha, 90 anos de idade, crente, 5 de oração. Quantas foram as vezes que eu cheguei na casa de vovó, fogão a lenha, nível 3, grande, boca grande. Eu chegava lá, minha avó estava com uma tora, um cutelete na mão, machadinha, facão, e vovó picando lenha. E vovó, eu dizia: vó, mas tem lenha já, vó, picotar para quê? E minha avó dizia: é porque fogo bom é fogo de princípio. Aleluia. E minha avó fazia cavaco, porque pastor tem cavaco na igreja também. Só que aí quando minha avó terminava de fazer cavaco, minha avó rachava a lenha no meio e dizia: lenha boa também é lenha rachada. Só que depois de ter rachado, a vovó rachava de novo, falava: mas às vezes tem que quebrar de novo. E minha avó dizia: Cleison, e eu falava: vó, coloca tudo isso. Ela falou: não, fogo bom começa do começo, Cleison. Coloca as coisas pequenas diante dele. Arruma certinho. Se eu não pegar essa, Deus me ajude. Vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Que aí fica fácil de pegar. Vó, dá para pôr bem perto. Ela falou: perto não. Nem tão perto para fazer fumaça e abafar, nem tão longe para haver distância para não pegar. Põe na distância certa, põe na comunhão certa. Fica perto de quem tem mesmo nível que você de intimidade. Não anda com quem já é lenha rachada. Cada lenha rachada com o seu nível de quem está rachado. Não. Anda com quem tem o mesmo nível. Tá lá, Cleiton, bora! Tá top? Tá. Então tem um detalhe importantíssimo que Paulo está apresentando à igreja. Se ele é fogo e você é lenha, tem que queimar. Tem que queimar. Ou a lenha está molhada, Denilson, ou a lenha está muito longe do local da origem do fogo. Porque lenha seca e lenha preparada pega fogo através da conexão com ele. Alguém já me perguntou no seminário, dizendo: professor, o que é a lenha do Espírito? E escuta com cuidado o texto para não dar pretexto a entender o contexto. É a oração? E eu falei: não. É o jejum? E eu falei: não. É a consagração? Não. É a palavra? Não. Qual é a linha que alimenta o Espírito, Cleiton? Princípios. Glória a Deus. E vai assustar alguém agora. Princípio. Princípio bom, fogo bom. Princípio ruim, fogo ruim. Princípio bom, fogo quente. Princípio ruim, só fumaça.
Princípio bom, queima e dá para ver de longe. Princípio ruim, é fogo que só faz fumaça, também dá para ver de longe, e a vontade é ficar longe, continuar longe. Fogo bom. E como alimentar o princípio? Estou aqui, eu terminei. Vem para a escola bíblica. Vem para o culto de ensino. Vem para o culto de oração. Para de ficar mentindo para o teu pastor, dizendo que você tem compromisso, e vem dobrar o joelho na igreja e orar. Eu preciso dizer, eu estou na palavra, por favor, com amor e carinho. Cleison, não tenho tempo de ter comunhão com Deus. Mentirosa, mentiroso, passa 2 horas nas redes sociais procurando a vida dos outros, não tem tempo de orar. Passa 40 minutos jogando frase fora de efeito para poder alcançar alguém, não tem tempo de orar. Vive em grupinho falando mal da vida dos outros, não tem tempo de orar. Você gasta tempo com aquilo que você dá prioridade. Alimente os princípios. Não é verdade? O crente pode não falar nada, não cantar nada, não pregar nada, não fazer nada, mas se ele vem para o culto de ensino, se ele aprende a palavra, se ele vem para o culto de oração, seus princípios são alimentados. Me explica melhor, Cristo. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se defraudava, não defrauda mais. Se amava pornografia, não ama mais. Se era fornicador, não fornica mais. Se era adúltero, não adultera mais. Agora ele ama a palavra, ama a presença, ama a glória, ama a unção, ama culto, ama a presença. Se ele queima, fica aqui, estou terminando. Fica aqui. Se ele queima, ele consome. Sim ou não? Não. Se ele queima, ele consome? Sim ou não? Consome ou não consome? Sim. Só que se ele consome, por que a gente continua preso a coisas tão pequenas? Não é? Se ele consome, por que você é vencido por qualquer porcaria? Não, eu creio. Eu sou pentecostal assembleiano, irmão. Eu creio. O Espírito Santo, quando entra na vida de um homem ou de uma mulher de Deus, aonde ele chega, ele queima correntes, destrói muralhas, derruba pecados, fortalece a alma, ele levanta. Se ele queima, consome, ele limpa. E eu posso dizer, pastor, posso? Vou falar, me permita, por gentileza. O Espírito Santo nessa ocasião, fica tranquilo, gente. Eu estou passando em revista na casa, estou passando em revista na cidade, estou passando eu vou começar a limpar. Tem um detalhe: quando ele limpa, ele não joga fora, ele trabalha, coloca dentro da fornalha, faz de novo, amassa, quebra e reutiliza na obra, porque ninguém é descartável. Terminei aqui. É onde eu queria chegar. Fica aqui. Terminei agora, no horário. E eu vou orar. A gente vai cantar. Me permita. Com toda a honra. Cleide, sua lenha está arrumada. Top. Ela está no espaço correto. Incrível. Então abre a porta que você trancou. E há muito tempo não sopra o vento do Espírito para alimentar essa chama para crescer. Faz muito tempo que você pegou a chave da arrogância, da prepotência, por causa do medo, da frustração, dos traumas, e disse: aqui ninguém toca, palavras não alcançam. Eu estou pregando para uma mocidade agora. Alguns de vocês, e digo com clareza, que se fecharam para ele por medo, por decepções, por palavras, por situações, depressão, ansiedade, medo, traumas. Aí vem ele hoje educadamente. Oh glória, eu gosto disso. Eu gosto dele. Ele vai dizer: se vocês abrirem a porta, eu entrarei, cearei com... Eu não estou pregando acerca de uma coisa qualquer. Eu estou falando que é um convite de Deus. Pastor, me permita.
Eu vim da minha casa aqui, minha esposa quietinha, e eu falando, Senhor, é isso mesmo? Ele falou, Cleis, pode falar. Chegou um tempo, pastor Reginaldo, de as pessoas voltarem a olhar para os cães e dizer assim, olá, aonde ele põe a mão, Jesus cura. Chegou um tempo na nossa igreja, e eu estou profetizando para jovens, que as reuniões de estudo e ensaio dos nossos jovens aqui ou em qualquer lugar, haverá um mover tão forte do Espírito Santo, que vão bater na tua porta e dizer, ei, o que está acontecendo aí? Tem como eu sentir o que você está sentindo? Tem como você me... Não, eu estou pregando, não é demagogia. Chegou um tempo de vocês viverem algo tão profundo, que ao falarem em redes sociais, postarem alguma coisa, alguém vai escrever embaixo, deixa eu participar também. De qual cidade você está falando? O que é que vocês estão fazendo? Deixa eu pregar para alguém. Chegou um tempo de imersão tão profundo, que Satanás vai ter que mudar para outra cidade, o trabalho feito nessa, porque ele resolveu usar vocês. Cleison, vai descer do céu um negócio mirabolante? Não. Vamos organizar? Vamos colocar do jeito? Vamos abrir a porta, vamos deixar ele entrar, e vamos dizer, ô Senhor, e essa aqui eu terminei, nunca mais vai faltar lenha nesse altar para tu queimar. Espírito Santo, eu não troco mais a tua presença por nada. Espírito Santo, eu não abro mais de entrar no culto e ser um culto qualquer. Eu não vou mais para a igreja só para participar, só para cantar, só para... Não, eu quero queimar. Eu sou uma lenha, eu tenho lenha, eu sou altar. Posso orar? Eu vou orar agora. Vamos orar? Desçam, por favor. Todos vocês, todos, por gentileza. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vai puxar esse? Vai.